Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 26 de setembro. Operação policial termina em confronto com criminosos no Rio de Janeiro e fecha as duas principais vias expressas da cidade. A Polícia Federal indicia 3 agentes da PRF por abuso de autoridade e homicídio qualificado na abordagem a Genivaldo de Jesus, em Sergipe. Um bebê de 3 meses morre no desabamento do teto de uma igreja no oeste do Maranhão. E ainda, você vai conhecer a nova moradora do Zoológico de Brasília. Agora no Brasil TV. A semana começou com muita tensão e medo para moradores do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, e para motoristas que passavam por 2 das principais vias expressas da cidade. Durante uma operação das polícias civil e militar, houve intenso tiroteio com grupos criminosos. Enquanto o policial trocava tiros com bandidos, moradores ficaram acuados. Eles se abraçaram e torceram para aquele pesadelo passar logo. O dia amanheceu e o confronto continuou. As pessoas estavam desorientadas, não sabiam para onde iam. Muitos tiros muito fortes, a gente não conseguia identificar de onde vinham. Fiquei com muito medo, meus vizinhos com muito medo. Começou às 5 horas da manhã, né? E já começou com bastante tiro. Uma correria no meio da rua. Era pra ser um dia normal, as pessoas falando que a polícia tinha entrado, as pessoas saíram correndo com um pro alto. O caos. A operação foi nas comunidades da Vila do Pinheiro e Vila do João, que ficam dentro do Complexo da Maré. Segundo a polícia, é uma ação de emergência para evitar a invasão de facções rivais na área. Os agentes queriam impedir uma guerra entre essas facções. De acordo com a Polícia Militar, 19 pessoas foram presas. 4 fuzis, uma pistola, uma granada, frascos de lança-perfume, além de 1 tonelada de maconha e 50 pés da planta foram apreendidos. Ainda segundo a PM, 5 suspeitos de fazerem parte do tráfico morreram no confronto. Moradores dizem que um dos mortos era inocente e trabalhava na comunidade. A gente sabe que essas ações das polícias, elas não são eficazes a longo prazo para a promoção do direito de segurança pública em favela. A gente acredita que esse direito precisa ser resguardado para todos, inclusive para moradores de favela. Com o tiroteio, o trânsito parou no começo da manhã em 2 das vias expressas mais importantes do Rio. Os policiais fecharam as pistas. O repórter Genilson Araújo, no Globocop, acompanhou a situação desde cedo. São 7 horas da manhã e a gente vê aqui do Globocop, a linha vermelha nesse momento, ela está interditada na pista sentido centro da cidade, aqui na altura do Complexo da Maré, e a gente vê policiais militares, olha só, a gente vê policiais militares se deslocando aqui, a tiroteio, o acesso à linha amarela aqui pela linha vermelha foi interditado. Uma situação complexa e complicadíssima nesse momento aqui, a gente está vendo que essas pessoas aí que desembarcaram dos veículos, né? Olha só como é que as pessoas estão fazendo, rastejando, buscando a proteção da mureta lateral, gente que saiu do carro, os passageiros desse ônibus, alguns chegaram a desembarcar, olha só, chegaram a desembarcar justamente para buscar proteção na mureta lateral. Os motoristas ficaram apavorados. Aqui na linha vermelha, já tá dando tiro. Na hora que eu passei, eu vi uns 4, 5 tiros. Polícia no acostamento, algumas pessoas já parando, já saindo do carro. Um carro foi atingido por tiros. Por sorte, ninguém se feriu. Hoje eu fui surpreendido. Muito tiro. Eu consegui frear, mas infelizmente fui atingido por um tiro ainda. Foi lateral e... O importante, eu tô bem, né? Por causa do tiroteio, 4 unidades de saúde, o campus da UFRJ e 35 escolas da região não funcionaram. Quem precisava sair de casa teve que esperar. Uma rotina que também traz consequências para a saúde mental dos moradores. Nossas crianças tudo acordam já desesperadas, já nervosas, equipe que tem um rastro de sangue na favela.
A Polícia Militar do Rio disse que 20 carros e motocicletas roubados foram recuperados nessa operação e que a ação foi desencadeada com base em dados de inteligência. À tarde, a linha amarela voltou a ser interditada por causa de um incêndio na pista durante um protesto de moradores. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. Um atirador invadiu uma escola no município de Barreiras, oeste da Bahia. Uma estudante cadeirante foi baleada e morreu dentro do colégio. Olá, uma jovem de 19 anos foi morta depois que um adolescente de 14 anos invadiu uma escola atirando aqui no município de Barreiras, no oeste da Bahia. A vítima é Jeane da Silva Brito, de 19 anos. Ela era cadeirante e não conseguiu se proteger. O atirador, que estava vestido com uma roupa preta, era estudante da escola. Segundo a polícia, ele pulou o muro e já entrou atirando. Houve pânico e muita correria. Professores abriram um portão para que os alunos saíssem. Cerca de 40 estudantes já estavam na escola. Isso aconteceu por volta das 7 horas da manhã. A polícia foi acionada. Segundo informações do comando, uma pessoa atirou contra o atirador. Ele foi internado e passa por cirurgia. A polícia confirmou que o pai do atirador é um policial militar da reserva de Brasília. Em depoimento, ele confessou que guardava o revólver usado no crime dentro de casa. A Polícia Federal concluiu o inquérito que investigou a morte de Genivaldo de Jesus Santos em Sergipe. A gente mostrou esse caso aqui no Brasil TV. Ele foi morto depois de ser abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. A Carla Suzane traz os detalhes. A Polícia Federal indiciou os 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos nessa abordagem por abuso de autoridade e homicídio qualificado por asfixia e sem meios de se defender. No final de maio, Genivaldo foi abordado por 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, no sul de Sergipe, porque estava em uma moto e não usava capacete. Os agentes imobilizaram Genivaldo e o colocaram à força no porta-malas do carro da polícia. Em seguida, um dos policiais jogou uma bomba de gás lacrimogênio dentro do porta-malas. Peritos do Instituto de Criminalística de Sergipe concluíram que Genivaldo Santos morreu em virtude de uma asfixia mecânica provocada por um componente químico em sua corrente sanguínea. Ele tinha 38 anos. Os 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal estão afastados das atividades desde maio deste ano. A defesa desses policiais ainda não se manifestou sobre a conclusão do inquérito. E o fim desse inquérito coincide com 4 meses da morte de Genivaldo. Agora, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público Federal. Carla Suzane, de Aracaju, para o BR-TV. Um pedaço de concreto se soltou do monotrilho da linha 15 Prata em São Paulo e deixou passageiros e também o pessoal que vive e trabalha ali na região bem preocupados. O metrô disse que foi só um pouco de cimento que se desprendeu. A estrutura que se soltou fica em cima de um dos pilares do monotrilho, entre as estações Oratório e São Lucas. O reparo já foi feito. Essas fotos mostram um pedaço de concreto que caiu. Dá para ver que na mesma viga um conserto já tinha sido feito. A estrutura onde passa o monotrilho fica a uns 15 metros de altura. Quando o concreto caiu, se partiu em vários pedaços. Alguns ainda estavam na Avenida Luiz Inácio de Anhanha Melo e na ciclovia que passa aqui. O acidente foi na quinta da semana passada, no fim de tarde. O metrô só confirmou no fim de semana. Em nota, informou que não se trata de um pedaço da estrutura da viga. Disse que durante os trabalhos de manutenção, uma camada de cimento em excesso foi retirada. Esse conselheiro do CREA, o Conselho Regional de Engenharia, disse que o metrô usa vigas já pronta, pré-moldadas, e que o problema foi no concreto usado para juntar as vigas. Essas vigas que são elementos pré-moldados, elas são muito planas, né? Elas são feitas fora e você consegue deixar ela numa situação bem linear, né? Muito plano mesmo, bem plano. O problema está nas ligações, que é o caso que está acontecendo aí. A hora que você vai lá e preenche esse concreto novo, né, com concreto velho, mais antigo, né, quer dizer, você faz uma adição em local após ao içamento, você tende a fazer com que essa superfície fique plana. Mas, né, às vezes, esse concreto se desprende e pode deixar de ser plano e ter qualquer tipo de abalo quando o trem passa. Como qualquer estrutura, a manutenção é fundamental. Na sexta, hora depois do concreto se soltar, os trens da linha 15 Prata funcionaram com velocidade reduzida, quase o dia todo.
O metrô explicou que houve uma falha no sistema de energia e que o problema de lentidão não tem relação com o concreto que caiu. Em fevereiro de 2020, nessa mesma linha do monotrilho, parte de uma das rodas do trem se soltou. O sistema ficou parado por 100 dias, esperando por uma peça nova. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo mostra preocupação com a segurança dos passageiros e dos operadores dos trens do monotrilho. Se pegar denúncias anteriores, nós temos problemas, inclusive, no encaixe dessas vigas. Nós já tivemos várias ocorrências lá que, felizmente, nós tínhamos o operador operando, porque, caso contrário, nós poderíamos ter acidentes muito graves. Um bebê de 3 meses que estava no colo da mãe morreu no desabamento de parte do teto de uma igreja, numa cidade do oeste do Maranhão. Erisvaldo Santos tem as informações. Olá, Lilian. Esse acidente ocorreu na cidade de Maracassumé, na região oeste do Maranhão. O bebê Felipe Mendes Souza, de apenas 3 meses de vida, morreu após o desabamento do teto de uma igreja. A criança estava nos braços da mãe, que participava de uma reunião dos Desbravadores, que é um grupo de jovens missionários da Igreja Adventista. Outras 20 pessoas saíram machucadas, mas nenhuma com ferimentos graves, inclusive a mãe do bebê. Um inquérito já foi aberto para apurar o caso. Técnicos do Instituto de Criminalística de São Luís foram enviados à cidade. A polícia disse que o prédio havia passado por uma reforma recentemente. O serviço incluiu reparos no teto. A Igreja Adventista divulgou nota lamentando o acidente e disse que está dando apoio às famílias enquanto aguarda o resultado da investigação. Lilian. E ainda no Maranhão, um carro desgovernado atingiu 2 barracas na faixa de areia, numa das praias mais movimentadas do estado. 5 pessoas ficaram feridas. O vídeo mostra uma aglomeração em volta de uma barraca após o atropelamento do grupo de 5 pessoas. Atropelou aqui, ó, na praia do Araçagi, um carro descontrolado atropelou a mesa. Este outro vídeo mostra as pessoas revoltadas, batendo no dono do carro. William Silva de Souza é motorista de transporte por aplicativo. Segundo testemunhas, o motorista entregou o volante para uma mulher sem habilitação e que ainda estava bêbada. O rapaz disse que estava ensinando, entre aspas, ensinando a menina a andar de carro lá para perto da maré. Acho que deu uma doida neles, eles vieram para cá por mudar a tenda. Ela perdeu o controle do carro e atingiu a família, que é onde eu e meu esposo estava atendendo. Desde cedo já chegaram mostrando sinais que amanheceram, né? Embriagados, e estavam numa mesa posterior à nossa e de repente, né, o carro se dirige à nossa mesa, algumas pessoas se saem do carro e eles vêm atropelando mesa, cadeira. O carro que atropelou as 5 pessoas foi apreendido. Praticamente não teve dano, mas causou estrago na vida da família que estava na praia se divertindo no domingo pela manhã, no Araçagi, em São José de Ribamar. A vítima mais grave tem 3 anos de idade e está internada no Hospital Socorrão 1, no centro de São Luís. As outras 4 vítimas foram levadas com ferimentos leves para o atendimento na UPA do Araçagi. A motorista foi identificada como Anaísa Silva de Souza, de 24 anos. Aqui na delegacia, ela prestou depoimento e confessou ao delegado que ingeriu bebida alcoólica. Depois, pediu a direção do veículo para aprender a dirigir na praia. Termina na sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. Só que a cobertura vacinal continua abaixo de 50% no Brasil, no estado de São Paulo e na capital. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que 95% das crianças sejam vacinadas. A Laura Cassano esteve num posto de vacinação em São Paulo hoje cedo. A gente está bem aqui posicionado, pertinho da recepção, até que o movimento por aqui está grande, mas olha, para outros motivos. Porque para tomar a vacina contra a poliomielite só apareceram 2 crianças agora na parte da manhã. Então é super importante que os pais estejam atentos, que tragam as suas crianças. Quando as crianças chegam aqui, aquelas que têm até 5 anos de idade incompletos, são direcionadas para essa linha da vacinação. Então aqueles bebês até 1 ano de idade, eles dão a vacina da polio e todas as outras que estiverem ali no calendário. E as crianças que têm de 1 ano até 4 anos e 11 meses vão tomar a vacina da polio também, mesmo que elas estejam
com o seu calendário vacinal em dia. Isso porque nós estamos numa campanha de reforço que vai até sexta-feira. Gente, é tão importante porque a dose do reforço é aquela da gotinha, a criança nem reclama nem nada e os benefícios são muito grandes. Muitos pais deixam de dar essa vacina para os seus filhos, às vezes porque não tem a referência da gravidade da poliomielite. Essa é uma doença que pode deixar sequelas gravíssimas para o resto da vida. A pessoa pode, inclusive, ter dificuldades de locomoção e precisar de assistência para o resto da vida. E a seguir, um projeto feito por mulheres para cuidar de uma nascente na zona oeste de Belo Horizonte. É o Muralha Rosa, que eu te mostro já já. Brasil TV de volta com o trabalho de um grupo de mulheres mineiras que se uniu para cuidar de uma nascente na região oeste de Belo Horizonte. Esse projeto recebeu o nome de Muralha Rosa. E essa história de amor pela natureza a gente vai conferir agora. Num cantinho em meio aos prédios do bairro Buritis, a natureza resiste e conta com a ajuda de voluntárias do projeto Muralha Rosa para se manter preservada. A nascente é do córrego Ponte Queimada, que se junta ao córrego Cercadinho, um dos afluentes do Ribeirão Arrudas. Está escondida em um trecho da rua Rubens Caporale Ribeiro, um verdadeiro refúgio. Todas as semanas, as integrantes do projeto se reúnem para fazer mutirão de limpeza. A Carla Magna, idealizadora da iniciativa, conta que quando era criança costumava nadar no cercadinho. Hoje a realidade é outra, mas com o plantio de pés-rosa, ela tenta devolver à natureza um pouco das lembranças da infância. E uma das causas que a gente criou o projeto Muralha Rosa é porque existem áreas verdes dentro de Belo Horizonte que as pessoas não conhecem. E aí o projeto é plantar ipês rosa em volta da nascente. E isso é uma forma de chamar a atenção para o poder público, para os moradores, que ali existe uma nascente. Quantas pessoas desse bairro não conhecem esse local, né? E só quem conhece é que ama, e só quem ama é que protege. A Ludmila, moradora da região, também participa do projeto. Ela faz questão de ensinar aos filhos a importância da preservação ambiental. Trazer para as crianças esse conceito de que, olha, tudo está integrado. A água não sai da torneira, né? A água sai lá de uma nascente que está no meio da mata. Para essa água continuar nascendo, precisa de ter uma mata ciliar, preservando, cuidando desse rio. Precisamos ter árvores. E as crianças, elas são a chance da gente salvar esse mundo. E as crianças aproveitam a água fresquinha bem pertinho de casa. Tá gostosa essa água, João? Tá bem geladinha. E o Zoológico de Brasília ganhou uma nova moradora. É a Saraê, uma ariranha fêmea que saiu de São Paulo para fazer companhia para um macho da mesma espécie. O Macau já mora no Zoológico de Brasília há 4 anos. Ele veio da Alemanha e foi transferido para cá para reproduzir e aumentar a genética da espécie. A ariranha é uma espécie que ocorre em toda a América do Sul e aqui no Brasil é mais comum na Amazônia e no Pantanal, mas também é encontrada no Cerrado e na Mata Atlântica. A espécie é ameaçada de extinção e depende de esforços para que a gente possa evitar que a espécie desapareça da natureza. Só que o animalzinho estava com um sério problema até então. Ele não tinha uma namorada. Foi aí que a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, junto com o ICMBio, deram um jeito nisso. Eles fizeram uma recomendação para encontrar o par perfeito para o Macau. A escolhida foi a Saraê, uma ariranha que veio de avião de São Paulo até Brasília e foi até anunciada para os passageiros do voo. Quando chegar ao seu destino, ela irá se unir a um macho e juntos poderão ajudar a promover a conservação da espécie. Então foi um transporte seguro e rápido e agora já está aqui em Brasília sob nossos cuidados e está bem de saúde. O Zoológico de Brasília é o maior reprodutor dessa espécie no país e um dos maiores no mundo. Uma referência no manejo e cuidados com ariranhas. Por aqui já foram mais de 60 nascimentos de animais como o Macau e a Saraê. A fêmea está de quarentena no zoológico e ainda não conheceu o macho porque o processo de aproximação deve levar uns meses. Mas a expectativa é que em breve os dois se encontrem para gerar um filhote e manter viva a genética da espécie.
a ideia é que ela faça par com o nosso macho que está aqui no Zoológico de Brasília. O objetivo é a reprodução e a atuação dentro de um programa de conservação nacional. Então, a ideia é que a gente possa receber esse indivíduo, reproduzir e poder contribuir para a sua conservação. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h55 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até a próxima.